e um assentado no trono. Meus irmãos, é reconfortante demais para uma igreja perseguida, para quem tem o coração angustiado, para quem vive cheio de dúvidas acerca do futuro. Deve ser reconfortante para mim e para você saber que há um trono, que todo o universo gira em torno desse trono, e há um assentado nesse trono. E esse um é o seu Deus, é o meu Deus, é o seu Pai, é aquele que enviou o próprio Filho para morrer por mim e por você, para Ele poder nos adotar e nos chamar de Pai. Esse está sentado no trono de poder, de autoridade. Ele tem autoridade no universo, de todo o universo. Mas João fala no versículo 3. E aquele que estava sentado era semelhante a uma pedra de jaspe. A jaspe é uma pedra clara, uma pedra branca. Então, semelhante à pedra de jaspe simboliza a santidade de Deus. E luz. Deus é um Deus de luz. Luz e santidade. Aí ele fala de sardônia. Essa pedra é uma pedra vermelha, simbolizando juízo. Deus, ele é santo e justo. Ele é amor e é fogo consumidor. Ele fala, continua, e havia um arco-íris ao redor do trono. Para quem lembra, o arco-íris nasceu lá em Noé, lá em Gênesis, com um sinal de misericórdia. O Senhor falou para Noé, eu nunca mais vou destruir a terra em água como fiz. Ou seja, é um símbolo da misericórdia de Deus. Versículo 5 ele fala assim, e do trono saíam relâmpagos e trovões. Ou seja, sinais de tempestade saíam do trono. Isso aqui fala da ira de Deus, juízo de Deus. Todos nós sabemos, já tem muitos anos que eu não vejo um arco-íris. Mas normalmente o arco-íris aparece depois do quê? De uma chuva, depois de uma tempestade. Mas aqui no capítulo 4, o João, ele primeiro vê o arco-íris para depois falar da tempestade. Por quê? O Senhor, ele apresenta primeiro a sua misericórdia, depois isso aí. Aí no versículo 4 ele vai falar, e ao redor do trono havia 24 assentos, e sobre os assentos 24 anciãos assentados. A palavra não fala que os 24 anciãos estavam junto com o Senhor no trono, estava ao redor do trono. Quem estava no centro era o próprio Deus. Mostrando, deixando claro, que o Senhor é que tem toda a glória, todo o poder, toda a autoridade. Os 24 anciãos, eles representam todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Por exemplo, quantos patriarcas, quantas tribos, quantos patriarcas tinha no Antigo Testamento? Era 12. 12 patriarcas, 12 tribos. E quantos apóstolos? No Novo? 12 também. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, ele é atemporal. Ou seja, ele salva quem veio depois de Cristo e se estende para quem veio antes. No final do versículo 4, ele fala, e tinham sobre eles coroas de ouro. Apocalipse 2, versículo 10 diz assim, ele fala, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No capítulo 4, João ele vê isso aqui. Ele vê o símbolo do povo de Deus, a igreja glorificada, com a coroa que o Senhor prometeu dar a nós, se formos fiéis até a morte. E ele fala, até a morte, literalmente, mesmo que custe a sua vida, mesmo que custe a minha vida, ser fiel ao Senhor, que no final valerá a pena. Ainda exploda uma perseguição no mundo, e essa perseguição chega até o Brasil, sejamos fiéis até a morte, pois como nós estamos vendo, seremos glorificados. Teremos o corpo glorificado e receberemos do próprio Deus uma coroa de vida. Versículo 21 do capítulo 3, ele fala, ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono. Ou seja, nós, a igreja, o povo de Deus, reinaremos com ele. Acompanha comigo, versículo 6. Ele fala, e diante do trono havia um mar de vidro, semelhante ao cristal. Meus irmãos, diante do trono não há sujeira. Diante do trono não há pecado. Diante do trono não há trapaça. Não há inocente sendo condenado. E nem condenado sendo salvo. Diante do trono há clareza. Então, ainda que os políticos da terra sejam corruptos, não há corrupção nos céus. Porque diante do Senhor não há injustiça. Somente há pureza. E a palavra fala, sede santos, porque eu sou santo.
Está escrito lá em 1 Pedro isso. Então nós temos que buscar nos santificar. O que é santificar? É se afastar do pecado. Se afastar do velho homem, mortificar o velho homem todos os dias. Nos lembrando que é o Senhor, nos lembrando que isso aqui é mais real do que nós estamos vendo. Se você encostar aqui nesse púlpito de madeira, encostar na cadeira, pode parecer muito real, mas essa visão do capítulo 4 é mais real do que tudo isso aqui. Aqui é o sonho, lá que é a realidade. Versículo 7 ele vai falar, acompanha comigo, fala dos 4 animais cheios de olhos e fala, e o primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo ao bezerro, o terceiro a face de homem e o quarto como uma águia voando. Há diferentes interpretações sobre esse versículo aqui. Tá? Veja comigo, leão, força, bezerro, capacidade de serviço, homem, inteligência, águia, agilidade, rapidez, todas essas são características dos anjos. Os anjos, eles são fortes, você vê, lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor enviou 2 anjos para destruir a cidade. São fortes. Os anjos trabalham em prol da igreja dessa terra. Tanto é que a palavra fala em Daniel que nos últimos dias o Senhor levantaria Miguel para guerrear por nós. O homem, inteligência, o anjo ele é inteligente. E águia, ele faz as coisas com rapidez e agilidade. Característica dos anjos. No verso 8, ele fala, lá no final do versículo, que os anjos com 6 asas, eles estão dizendo, Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, e que era, e que há de vir. E quando ele fala Santo, 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 significa santidade plena. O Senhor ele é 3 vezes santo. A palavra fala que Deus é amor, fala que Ele é justiça, mas fala que Ele é 3 vezes santo. Ele é santo, 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 com ênfase na santidade do Senhor. Ele é todo-poderoso. Também é muito reconfortante saber que o nosso Pai tem todo o poder. Ele é onipotente. Qual é o seu problema? Qual a sua angústia? O que você está passando? O que está no teu coração? O coração está perturbado com alguma coisa? Às vezes você vê uma notícia sobre o Brasil ou sobre o mundo e fica preocupado. O Senhor, Ele é todo-poderoso. O seu Deus é todo-poderoso. Tem todo o poder. Que era, que é e que há de vir. Está falando que Ele é eterno. Ele sempre existiu, sempre vai existir. Eternidade do Senhor. Vamos ler a partir do 9. E quando os animais dão glória e honra, graças àquele que está assentado no trono, o que vive para sempre, os 24 anciões caem prostrados diante daquele que está assentado no trono. A igreja adorará o Senhor eternamente na glória. Você sabe quando às vezes você vem a um culto e você não quer que termine? Você começou a orar, às vezes você vai orando, 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 você perde o tempo de estar ali com o Senhor. Mas tem que acabar, o culto aqui, físico, tem que acabar porque nós temos nossa vida, nós temos compromissos, temos que comer, temos que dormir. Mas agora imagina, quando tivermos o corpo glorificado, não temos que comer, que beber, não vamos nos cansar. Poderemos cultuar ao Senhor eternamente. Será um eterno culto ao Senhor. É para isso que nós vamos na glória. Você iria para um céu onde não há Deus? Onde Jesus não está lá? No céu, onde vai ter rua de ouro, onde vai ter um mar de cristal. Você imagina, vai ter uma cachoeira, vai ter um coquinho gelado para você beber numa rede. Imaginando aqui, né? Vai ser um paraíso. Paraíso no qual você nunca vai precisar sair porque você não se cansa. Mas Jesus não está lá, você iria? Você iria estar lá? Se você parar para refletir nisso, dependendo da resposta na qual você chegar, você vai ver se você está aqui por medo do inferno por causa de Jesus. Se você pensa, não, eu estaria no paraíso mesmo que Jesus não estivesse lá, provavelmente você só está aqui com medo de ir para o inferno, querendo chegar ao paraíso. Uma salinha pequena, bem pequenininha, semelhante a essa aqui, que não tem nada, só chão e parede, mas Jesus está lá. Você fala assim, eu deixo o paraíso para ficar nessa salinha com Deus eternamente. Significa que o seu coração arde pelo Senhor. Significa que o seu coração é sincero. Que você não pensa em bens materiais, que você não está procurando ao Senhor por outros motivos banais, mas está procurando, buscando por quem Ele é. Porque Ele enviou o seu Filho. Jesus, Ele morreu na cruz para me salvar e para te salvar. Por isso, nós
Temos que desejar, ansiar estar com Ele eternamente, glorificando e exaltando ao nome dEle como os 24 anciões fazem. E eles que estão sentados no trono, eles se ajoelham e lançam a coroa dele diante do Senhor. Isso é uma submissão total, uma submissão plena. Eles têm o trono, mas sabem que o Senhor que é o centro. Eles têm a coroa, mas sabem dar a glória para o Senhor, porque eles tiram a coroa e colocam diante do Senhor. Ou seja, mesmo com o corpo glorificado, mesmo com a coroa na minha cabeça, sentado no trono, eu sei que toda honra, glória ao Senhor, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Quando nós nos ajoelhamos para orar, ou sentamos na nossa cama para orar, as nossas orações sobem até o trono de graça do Senhor como incenso suave. A palavra fala em Apocalipse que a oração dos santos sobe como incenso. Lá atrás, o sacerdote ele queimava incenso no tabernáculo. Mas a palavra fala que nós hoje somos sacerdotes. Povo adquirido por Deus. Nação santa, sacerdócio real. Na qual Jesus é o sumo sacerdote. E a nossa oração sobe até esse trono como incenso suave. Amém. E versículo 11 ele fala: Tu és digno, ó Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque Tu criaste todas as coisas e para o Teu prazer elas existem e foram criadas. As coisas foram criadas para adorar o Senhor, para o prazer do Senhor, para a glória dele, porque Ele é digno de ser glorificado. Não importa o que aconteça no mundo, não importa o que aconteça na sua família, não importa o que aconteça dentro do seu corpo envolvendo doença ou o que é que for, lembre-se, Deus está no trono do universo. Amém. Ele não caiu do trono. O trono de graça está lá em pé. É mais real do que eu e você. É mais real do que eu e você. Não tema. Não tema, igreja, o que está por vir. Não tema os políticos. Não tema a sociedade que irá querer crucificar a igreja, porque nós não vamos aceitar a ideologia de gênero. Nós não vamos aceitar querer que as nossas crianças se corrompam com esse mundo. Nós não vamos aceitar o que estão querendo implantar nas igrejas. Nós não vamos aceitar isso. Nós somos fiéis à palavra de Deus. Vão querer nos crucificar. Vão querer fechar as portas. Nós vamos ter que voltar a cultuar nos lares, porque possivelmente isso aqui será tudo proibido. Futuramente, mas não temam. Não temam, porque em meio à perseguição, em meio a isso tudo, Deus está dos altos céus olhando para a sua igreja. E do mesmo modo que lá atrás o Senhor cuidou do povo enquanto ele estava no deserto e não deixou nada faltar. O povo teve fome, o Senhor enviou maná, enviou as codornizas. O povo teve sede, o Senhor transformou água saloba em água doce. O povo não sabia para onde ir, o Senhor colocou uma coluna de fogo que guiava eles. O povo teve frio, o Senhor fez uma coluna de fogo para aquecer o povo. Nada faltou para eles quando eles estavam no deserto. Se a igreja, nós precisarmos passar por um deserto, por uma prova nos próximos anos, não tema. Não tema que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, esse aqui que está sentado no seu alto e sublime trono, cuidará de você, cuidará da sua igreja. Quem crê, diga amém. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, há uma cidade celestial. Nessa cidade celestial há um trono. Deus está sentado nesse trono. E a palavra está dizendo que a nossa cidadania é de lá. É por isso que o mundo olha para a igreja e não entende. Porque quando você vê um estrangeiro, você logo identifica. Se vier um árabe para cá, você vai identificar. Por quê? Ele fala de maneira diferente. Ele se veste de modo diferente. Um modo de andar diferente. Um modo que ele trata a família dele é diferente. Os lugares em que ele frequenta é diferente. É tudo diferente. Porque ele é um estrangeiro aqui no Brasil. Do mesmo modo, nós somos estrangeiros aqui. Então o mundo olha pra gente, critica o nosso modo de falar, nosso modo de vestir. O mundo vai criticar, mas a nossa cidadania não é daqui. Então, não tema se o mundo querer te crucificar. Fizeram assim com os profetas antes de Jesus. Fizeram assim com Jesus. Fizeram assim com os apóstolos. Fizeram assim com os mártires da igreja. Por toda a história da igreja. Não vai fazer comigo e com você? Então não tema. O Senhor está no alto sobre o trono. E a sua cidadania, a minha cidadania, é dos céus.
onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que voltará para buscar a sua igreja, uma igreja santa, pura, adornada, para viver eternamente com Ele, com o corpo glorificado, assentado num trono, com a coroa da vida que o Senhor nos deu para a honra e glória do nome dele. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor.